E aí, pessoal? Vamos aí esperar o nosso. Vamos chamar o nosso entrevistado aqui do dia. Boa noite para vocês. E aí, turma? Aí, pessoal? E aí, boa noite. Como estão vocês? Como tem passado? Isso aí, vamos aí aguardar nosso entrevistado do dia. Vamos lá, já aceitei ele aqui, tá aguardando conectar. Bom dia. Aê! Tá bom, Deba? Como é que tá, meu amigo? Tudo tranquilo aí? E aí, Murilo, bom? Tudo jóia. Como é que estão as coisas? Estão indo bem, graças a Deus. Estão correndo, mas estão indo. Que beleza. Então, vamos começar, porque nosso tempo aqui não é muito longo, né? O pessoal está esperando, já temos aí algumas pessoas aí no nosso canal. Lembrando que nós estamos transmitindo aqui ao vivo, né? Pelo Instagram do Grupo Arte Nascente e também pelo YouTube do Grupo Arte Nascente, beleza? Então, nós já temos algumas pessoas aí participando. Lembrando que é sempre uma diversão aqui, porque temos muitos integrantes do GAN também participando com a gente aqui nessa live do Danton. Então, a todo momento vai surgir alguma coisinha aqui que eles podem nos questionar aqui. Nós vamos talvez ter que interagir, tá bom? Além do pessoal Tomara. também que está conosco aqui. Aliás, de preferência, né? Que as pessoas elas interajam, né? Perguntem, falem, que vai ser mais legal ainda. Exatamente. A primeira coisa que eu vou perguntar ao pessoal que está escutando se o som tá bom, se vocês estão escutando direitinho a gente, tanto no YouTube quanto no Instagram. Porque aí a gente tem condições de ver se tem algum probleminha e ajustar aí, né? Antes da gente começar. Andei apanhando um pouquinho aqui na hora de chamar, mas é a nossa segunda live e a gente vai indo assim, né, Danton? Vamos ver o que o pessoal nos fala aqui. Então, no Instagram tá tudo ok, escutando normal, beleza. E aí, quem depois já quiser mandar as cidades de onde estão falando aí, as caravanas, né? As caravanas aí participando com a gente aí. Beleza? Vai, né? Isso, nós estamos a caravana lá do Faina, logo, logo o pessoal entra aí, tá? O Liana entrou, Federico, tem uma turma aí já, ó. Anderson, Giovana, ó, Marta, Vâmbia tá aí também, faz parte do GAN, a Bia, o Jimmy, que é o nosso assessor tecnológico de marketing. O pessoal não tá vendo no YouTube? Será que não tá vendo? Olha, aqui tá transmitindo, deixa eu ver aqui se não tá saindo aqui. Tá sem imagem no YouTube. Ah, beleza. Aí é a nossa cegagem minha. Já vou arrumar isso aqui, só um minuto. Então, vamos começar para valer agora, né, Danton? Tá tudo bem com Bora. você? Ó, Tudo então, bem, tudo bem. lembrando, esse aqui é um canal oficial do Grupo Arte Nascente, é o nosso segundo TBT, né? O TBT é uma forma da gente poder, nas quintas-feiras, dizer, né, contar um pouco da nossa história, falar de coisas do nosso dia a dia aqui, né? E aí, eu vou só abaixar a mensagenzinha aqui para não ficar aparecendo no rosto, em cima do rosto do Danton. Então, olha só, quem é nosso convidado de hoje? Quem é essa pessoa ilustre que está aqui conosco, né? Vou ler o mini currículo dele aqui rapidamente. Ó. Darlington de Oliveira Barros, para quem não sabe, é o nome oficial. É psicólogo, psicoterapeuta, especialista em psicodrama, consultor em RH, com formação em dinâmicas de grupo, ator e diretor artístico de teatro e shows musicais. Tá? Nome artístico, Danton Debar. Depois você vai explicar por que desse nome aí, você escolheu esse nome, tá, Danton? Esteve como gerente especial de políticas de diversidade na Secretaria de Mulher e da Igualdade Racial de março de 2011 a dezembro de 2014. No ano de 2010 e de 2015 a 2018, atuou como psicólogo no Núcleo de Combate à Homofobia e coordenador de capacitações no Centro de Referência Estadual de Igualdade, CREI, da Superintendência Executiva da Mulher e da Igualdade Racial, Secretaria Cidadã. Gerente de qualidade por 8 anos na antiga Agência Goiana de Cultura, na GEPEL, hoje Superintendência Executiva da SEDUC, né, da Cultura, de 2000 a 2008. Diretor artístico do Grupo Arte Nascente por 14 anos, com direção de shows musicais e diretor de gravação e edição de DVDs, no caso o Arte Nascente e o Vida, Uma História. Conselheiro do GAN entre agosto de 2013 e março de 2019. Atualmente é diretor artístico do GAN, desde março de 2019. Também foi jurado aí do segundo Festival Internacional de Cinema, Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás, no segundo DIGO, em 2017. Danton Debar. Danton,
Então vamos começar aí, amigo. Eu acho que está tudo ok aqui pelo visto aí nas redes sociais, né? E aqui também depois nós vamos dar uma checada aqui. Mas eu vou começar perguntando então, Danton. Há uma pergunta que eu já fiz para o Marcelo, e eu acho que é interessante as pessoas entenderem, né? Mas você nasceu em família espírita ou não? Qual era a sua religião antes disso? E de onde você veio? Se era daqui de Goiânia, se morava em outro lugar? Diga para nós aí. Não, eu sou um dos únicos da família que nasceram fora de Anápolis. Eu falo da minha geração. Eu nasci em Uruana, terra da melancia, para quem não conhece, para quem não sabe. Ah, olha. E claro que isso foi, para mim, serviu de bullying por muitos anos, porque todos de Anápolis, e o único que não tinha nem o sobrenome da família e também não era de Anápolis, então era com certeza bullying na certa. Mas a minha formação realmente não é espírita, eu não conheci no espiritismo. Muito pelo contrário, né? A minha formação e também os meus estudos, né, se iniciaram na Igreja Evangélica Presbiteriana de Uruana. Essa foi a minha base até os 9 anos de idade, né? Junto com meus familiares, meus irmãos e minha mãe. E daí para frente veio muitas outras modificações que eu acho que depois eu vou falar disso daí para vocês. Legal, muito bom. Eu queria que você contasse um pouco, Danton, então, como é que foi sua adolescência, né? Qual era o contexto da época aí? Porque você falou ali que você tem 17 anos como diretor artístico do GAN, mas o GAN não tem 32 anos aí? Conta aí. Então, você estava no começo ou não estava no começo? Não, eu estava no começo, né? A gente tem aí uma série de datas, né? Que a gente fala da fundação, mas eu não participei da primeira conversa, que foi antes de iniciar o grupo, mas que isso foi em 88, né? 1988, e foi, eu acho que primeiro semestre daquele ano, mas já na primeira reunião, né? Onde na época, né? Estevão, Marcelo, Simone, acho que eram os grandes cabeças do projeto aí, né? Me chamaram. E aí eu participei, então, já, na verdade, né, dentro do oficial, eu fui um dos fundadores, né, fui na primeira reunião, lá em agosto de 88. Né? Legal, muito bom. Aí você perguntou da data, né? Então, sim, o GAN vai fazer agora 32 anos, então eu estou há quase 32 anos no GAN. Né? Mas o meu processo como diretor artístico, né, ele veio mais tarde, né? Eu, inicialmente, né, quando a gente começou, né, o GAN, eu estava no teatro, né? Naquela época só existia música e teatro, a divisão, e acho que a Simone, e se não me engano o Marcelo, né? Era um grupo muito pequeno na época. Eu falo na primeira reunião, a gente não tinha nem muito o que conversar, porque a gente nem tinha muita gente para falar sobre isso, né? Mas houve um preparo, eu falo, para poder eu ficar esses anos todos, né, até o início de 2000, final de 99, final de 98, como coordenador do teatro. Então, desde aquela época eu entrei, estava nisso. Então, existe aí que a gente deve falar disso também, uma data-chave, né, que divide essa época de coordenador de teatro, atuante como ator também, e depois como eu assumi a direção artística. Ok. Mas eu vou te perguntar, Danton, como é que foi a sua aproximação com a arte em si, né? Porque você disse que você é de Anápolis, então, frequentava a igreja evangélica lá, mas Uruana. lá você... Uruana, né? Tá. Isso, Desculpa a vergonha que eu Uruana. passo. Então, assim, ó, o que se tinha de arte naquela época, principalmente em Uruana? O que você fazia? Ou você ficava em casa assistindo Chacrinha, né? Que era o que, em tese, o que nós tínhamos, entre aspas, aí, de arte para poder assistir, né? Na televisão, né? Conta para nós um pouquinho disso aí. De arte, né? Eu falo que a minha veia dentro da arte, né? Ela veio dos meus familiares, mais voltado para a família do meu pai, né? Eu sei que eu tenho alguns tios que fizeram teatro muito tempo atrás, tios inclusive que eu não cheguei a conhecer, não tive contato, né? Nessa encarnação, né? Contato físico. Mas além, né, disso, tanto meu tio como meu pai também trabalhavam com outras áreas de pintura, sempre foram muito envolvidos com a arte, né?
Eu também puxei um pouco da veia do teatro com a minha mãe, que fazia também teatro, né? Do colégio que ela trabalhava e Dona também Geni, né? exato, né? E também no próprio colégio que eu estudei, na igreja que a gente frequentava, né? Foi aonde eu comecei a atuar, né? Como ator mirim, né? Vamos dizer assim. Mas aí tem um outro lado que eu acho que eu nunca falei, né? Talvez se a Vanessa estiver aí, ou alguém da música, tanto meu pai quanto minha mãe, eles eram cantores de rádio. Mesmo? Olha, Minha mãe cantava, meu pai tocava e minha mãe cantava. legal, interessante. Sim, É, aí ba- vem, só falando, como é que eu comecei, né? Na igreja, sempre tem trabalhos, né? Trabalhos aí que, de arte, né? Fazer papel de filho, falando no Dia das Mães, no Dia dos Pais, né? Meu pai trabalhava com pintura. Sim, a gente vai tentando seguir, então, um roteirinho, né? Eu vou, enquanto você vai testando também, né? Só falando, né, da arte, que eu comecei realmente a fazer teatro em 86, quando eu fui convidado para participar do Show da Alma, que era um show dos estudantes de psicologia, né? Já existia show do Apagador, que era do pessoal da pedagogia, me parece, que é muito antigo, e também show do Esqueleto também já existia. Então, ali foi onde eu comecei a experimentar, foi a minha escola inicial da área de teatro, a atuação foi no Show da Alma, na psicologia. No mesmo ano que eu entrei na faculdade. beleza. Vamos continuando aqui então. O Só Marcelo. para falar, eu não assistia Chacrinha muito, não. Eu era muito pequeno na época. Antes disso, né, no começo. Na minha época Sei. no interior, eu via Vila César. Vila Sésamo, eu ia falar isso, não quis falar, porque eu achei a Vila chácara bullying, César né? bem antigo. A Sônia Braga era uma mocinha. Entendi. Vamos lá, então. Então, relembrando aqui algumas coisas aqui, o Marcelo tinha já contado um pouquinho também de como é que o GAN surgiu, né? Sim, Você já falou aí também que você é um dos fundadores, né, do grupo, né? Participou da primeira reunião, né? E eu queria que você falasse para nós qual foi a primeira peça que o GAN, né? Que o GAN fez, né? Que o GAN participou. Onde foi que vocês apresentaram, né? o que conta, né, o que reza a lenda e a história, né, é que a gente teve um trabalho que foi feito com o pessoal do camp ali, com o pessoal, um trabalho parecido com os meninos do Procerrado, né? São jovens que trabalham, são convidados para trabalhar, né, em empresas. E eu lembro que o Marcelo, né, fez o Pequeno Príncipe, ele era o Pequeno Príncipe, fizeram uma peruca loira muito interessante para ele, né? E uma roupinha, né, daquela igual que eu disse, azul turquesa, e a Simone fazia a raposa. O que me consta é que esse foi o primeiro trabalho nosso, né, de teatro. Como era só teatro e música, a gente já começou a fazer algumas apresentações em centro espírita, em mocidade, né, porque a mocidade já existia, a mocidade do pai, da federação e da irradiação, né? Então, a base, né, dos estudantes estava ali, né, nas três mocidades. Mas logo em seguida a gente veio com foi a primeira produção, né, a primeira peça que a gente escreveu, né, e juntou algumas coisas que eram quadros, chamada comunicação. Esse espetáculo, né, essa apresentação, tinha algumas coisas de música específicas falando sobre comunicação entre pessoas e comunicação de uma forma geral, família, enfim. E tinha música e tinha o teatro. E a gente usava quadros. Abaixa esse volume. Então, acho que agora resolveu. Peraí, mas vamos ver se lá no YouTube o pessoal tá ouvindo, tá? Fala um pouquinho para nós aí, Danton. E aí, pessoal, tá ouvindo belezinha? No YouTube, no Instagram, como é que tá? Não, eu acho que lá no YouTube eu acho que eles vão ficar sem som, porque eu acho que o que ele estava captando aqui do meu fone de ouvido era o seu aí. Resolveu no Instagram, mas aqui no YouTube não, porque eu não estou pegando da minha placa de som aqui.
Ah, tá ruim no Sim. YouTube. Ai, Não tem, Jesus. não tem um microfone seu externo aí que você possa falar e ir para lá direto, não? Pois é, rapaz, não tem. Teria esse aqui, porque ele tava captando realmente. É, pois não, no Instagram tá bom. Mas aí, Sim. no YouTube sumiu. É porque ele tá captando o som do celular, né? É. Para mandar para o microfone do meu computador. Esse é o problema. E aí, se eu encaixo esse negócio aqui, mais um testezinho aqui, moçada, peraí. Enquanto isso, eu vou testar minha fala. Quando você tira o seu, quando você tira o seu microfone, aí vem duas vezes o áudio. É porque ele está captando aqui de um lugar do outro. Eu vou usar um fonezinho de aqui que ele não tem microfone. Sim, vai testando, vai testando. Enquanto isso, as pessoas vão chegando. Mas não vai dar não, esse aqui, Danton. Porque o que ele tá pegando é do áudio lá do meu computador para sair aí. Fala aí, quer ver? Sim, eu estou falando. Está me ouvindo? Tudo certo? Alguém me ouve? Alguém não me O time ouve? tá falando que resolveu ali. Eco de novo? Ei, moçada, nós também aqui. Deixa eu ver se o Agora o Jimmy som tá fala para bom para nós. mim, tanto o seu quanto o meu. Tá, vamos esperar aqui no YouTube, porque a gente tem um delay no YouTube aqui. Nós fizemos uns Entendi. testes ontem, mas a gente. Essa aqui a gente não tinha testado, né? Eu ouço vocês, a Aline tá ouvindo nós dois. Agora no YouTube, deixa eu ver com o Alguém meu falou assim, técnico aqui, acabou o com o eco. Jimmy. O eco acabou, né? Deixa eu ver se eu consigo. Se o Jimmy me dá um alô aqui, se resolveu lá no YouTube. O pessoal do YouTube tá escutando a gente? A Edna Perfeito, fala que YouTube. no Instagram tá perfeito. Beleza, É então bom, eu tô vamos. vendo só no Instagram, na verdade. No YouTube. O Jimmy tá dizendo aqui que resolveu, Danton. Vamos tocar para frente então, amigo, porque o pessoal do Instagram tá Beleza, aqui nos esperando aqui. Depois, se for o beleza. caso, a gente faz uma outra gravação aqui no YouTube e grava de Vai, novo. passa daqui, vai direto pro YouTube fazer mais tarde. Deixa eu perguntar aqui no YouTube, se eles estão escutando. YouTube, ok. Bom, parece que então nós conseguimos aqui resolver nosso problema técnico, beleza? Então vamos lá, Danton. Então, eu vou voltar a pergunta aqui para o pessoal poder entender direitinho, né? Eu queria saber Sim. da primeira peça do GAN, né? Como é que foi essa primeira peça, né? Onde é que vocês apresentaram? Já era uma coisa autoral ou não? Voltando, né, que eu tinha dito, né, acho que o que a gente escreveu, colocou como nos nossos anais, né, que a primeira peça nossa oficial foi uma passagem do Pequeno Príncipe, que falava aquela que fala o essencial é invisível aos olhos, né, mas eu sei que tem a passagem do Pequeno Príncipe com a raposa, Marcelo fazendo o Pequeno Príncipe, de azul turquesa e peruca loira, e a Simone, que na época era a nossa coordenadora, foi a nossa primeira coordenadora, estava ali de raposa. E foi apresentado, eu lembro que apresentamos no Camp, ali naquela rua do Césio, no centro da cidade, né, no antigo bairro Popular, e em outros lugares também foi apresentada essa peça. Logo em seguida, né, a gente veio com o trabalho, tanto de música como de teatro, sobre comunicação, porque era o tema do Congresso, acho que de 1990. E aí a gente já fez uma apresentação ali, eu lembro que o congresso parece que acontecia no Emmanuel, e a gente fez a apresentação lá com uma série de quadros, né? A parte de teatro era uma série de quadros, que foi muito na base que eu tive de apresentações, né? Lá na época do Show da Alma, né? Na psicologia. Então a gente fazia quadros, era como se fosse uma junção de esquetes, né? E falando sobre Uhum. comunicação, comunicação entre as pessoas, a comunicação na família, a falta de comunicação, a falta do entendimento, né? Eu lembro que tinha um personagem que eu fazia, que era um velhinho surdo, que queria fazer um empréstimo no banco, e o Paulinho, que hoje está em São Paulo, fazia a pessoa que trabalhava, né? Era o gerente do banco ali, né? Então, assim, é um quadro muito engraçado, né? A gente até está pensando em retomá-lo, né? Porque o velho não escuta, ele fala uma coisa, é quase igual a avó da Praça da Alegria, né? Mas o contexto Sim. é muito interessante, né? Mas sempre falando da história da comunicação, né? E trazendo um pouco para esse
para esse apelo, né? Para a gente melhorar as nossas relações, para a gente aprender a se comunicar mais e naquela época, como tinha pouca, não existia, em 90, a gente não tinha nem celular ainda, né? Então, internet era uma coisa que eu também não sei nessa área, acho que nem sei se era uma época de existir a internet como a gente tem. Então, o canal maior que a gente tinha era televisão. E a televisão, ela tirava o espaço da família, de convívio da família, né? As pessoas faziam ou não faziam sem saber o que estava acontecendo dentro de casa, né? Então, esse foi um trabalho que como eu falei, foi um boom também para a atuação, né, nossa no teatro, né? A gente foi uma das épocas em que os nossos convites eram muito grandes para poder apresentar, né, essa peça aí. E logo em seguida, eu acho que a gente vai já falar, já antecipando aí, né, na sua fala, né, a gente participando daquele evento que o Marcelo falou, Arte Viva, que deu, né, o nome do GAN e tudo mais, né, e acontecia anualmente, e nós vamos fazer um trabalho lá também, que era um texto da Ercília Macedo, uma escritora goiana, que a última vez que eu tive contato com ela, estava morando em Caldas Novas, mas tem muitos anos, e ela tinha um poema, na verdade, que chamava Da Criança. E esse espetáculo, o que ela escreveu, eram falas de, não sei se netos ou filhos, sobrinhos, alguma coisa assim, de crianças pequenas. E o Arte Viva, ele tinha sido, ela cedeu, né, o direito para poder ser apresentado lá, só que quando ela foi, eles só leram um pedaço. E o Clemente foi uma pessoa que era um dos coordenadores, os fundadores do Arte Vida, né, Arte Viva. Ele ficou meio constrangido porque ela não viu, né, na integridade, né, do seu trabalho, passou para o GAN, né, e me entregou esse poema, né. E aí e 4 dias antes desse evento acontecer. E aí eu lembro que eu estava dentro de um ônibus, eu peguei esse texto, eu li a primeira vez esse texto dentro do ônibus, vindo para casa, e ali já identificando, né, quem seriam as pessoas. Nós éramos 8 pessoas no teatro na época. Quem seriam já, eu conhecia muito, né, o nosso elenco, né, tanto as atrizes como os atores, né, nós não profissionais, mas com muita vontade. Então eu já fui direcionando, sabendo quem que seria, anotei ali no papel, e assim que eu cheguei, a época era o telefone fixo, liguei para cada um já, e já falei assim, anota aí isso aqui e decora esse texto. E passei o texto de cada pessoa, de cada criança, né? No caso, para cada ator e atriz. E no segundo dia, no terceiro dia, eu fiz um laboratório com essas pessoas, né, para a gente poder resgatar um pouco a criança e a criação dessas personagens. E já no quarto dia a gente apresentou. E foi um trabalho maravilhoso, que foi replicado em Maringá, pela turma do Cezinha, também em Franca, pelo próprio Arte Vida, né, que é a nossa turma gêmea ali de arte. Então foi um espetáculo muito bacana, que acho que foram os primeiros, né? Então, o que não foi autoral na escrita foi autoral na direção e na forma de condução, também já para a gente, né, nesse início, né? Aí dos 90, 91. Entendi. Então, ó, tá aí aqui a Irma falando que foi um ótimo impulso aqui para nós, né? Gigi acabando de entrar aí, a Edna também, a maravilha de espetáculo, né? Ó, tá sempre presente, né? Ele fala da criança ao velho, ele termina com a frase, né, gente velha renasce em mim, que é muito bacana esse trabalho todo, né? Já fomos Fortaleza, enfim, um monte de lugares com esse espetáculo aí, acho que é uma coisa legal, boa de se retomar também. Muito bom. Qual que é a próxima? Então, vamos lá. Continuando aqui. Tinha uma história que não podia falar gírias assim nos teatros. O que você me conta sobre isso daí, hein? Como é que... Porque aí nós vamos voltar ao contexto da época, né? Quando o GAN começou no teatro, né, na música, as apresentações, deve ter enfrentado algumas resistências. Eu queria que você contasse, tivesse algum caso em relação a isso para poder falar para nós, sabe? Sim. Tem também, né, a gente fala que nós fomos aí abridores de picada, né, no mato, né, que para quem entende de alguma coisa que tem a ver com agronomia, mineração, né, abrir picada é abrir um caminho no meio da mata, né? Então, o GAN foi muito desbravador de espaços, né, de lugares, inclusive dentro do espiritismo e muito dentro da arte, né?
Por exemplo, né, nós tínhamos na música, acho que violão, eu acho que violão e uma timba e tal, e o microfone. Eu acho que era mais ou menos isso no começo do GAN, né? E a timba fazia muito barulho. Então, quando a gente, nesse processo, a gente conseguiu adiantar um pouco e levar uma bateria para o palco, isso foi uma revolução, né? Isso gerou muito comentário, o que é isso e tudo mais. Então, a gente sempre teve alguns enfrentamentos para a gente colocar a arte, né, da forma que a gente concebia, como a gente achava que era mais bacana. A gente teve que peitar muita gente, muito dirigente espírita, às vezes, conversar e convencer com presidente de FEEGO, enfim, né, de diversos lugares. A gente teve que ser esses desbravadores, né, para a forma, inclusive, de manutenção, tanto da arte quanto do nosso trabalho do GAN de uma forma geral. Agora, sobre esse tema, né, eu queria falar de dois pontos engraçados sobre gíria ou coisas que a gente tem dificuldade, às vezes, das pessoas aceitarem com a normalidade que ela tem, né? Nesse próprio trabalho da Ercília Macedo, né, que chama Da Criança, o personagem que eu fazia, eu lembro, era o quarto que entrava, ele, na minha construção, e eu acho que é da história, ele tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, 3 para 4 anos de idade. É uma criança, né, para quem entende também de desenvolvimento, ou tem algum parente aí, né, nessa fase, a cognição dele é diferente, né, o entendimento racional dele é diferente, né, ainda não é tão completo, né, como uma criança de 7 anos, enfim, mas uma criança pequena. E aí ele, na fala dele, né, uma das primeiras falas ele entra brincando de cavalinho de pau, né, e aí ele fala, gosto de cavalinho de pau, de tobogã, de balanço de tobogã. Aí ele fala, de tobogã a gente cai de bunda, né, e vira para a plateia e fala assim, você sabe o que é bunda? Tipo assim, uma coisa que criança, né, às vezes fala, um popô, não sei o quê, mas assim, ele ouviu que bunda, ele fala assim, bunda é o que fica atrás da gente, uai. Essa era a fala dele. E essa fala mesmo, né, num palco espírita, como foi feito na federação, foi feito no pai, aquilo gerou assim, comentários, assim, como, né, que fala bunda no palco, né, assim, gente, né, ninguém tem bunda, né, mas assim, perdendo um pouco, né, ou não vendo o contexto da arte, né, era uma criação e ali era um personagem, não era ali o ator Danton que estava fazendo, ali era o personagem X, né, com aquele entendimento que ele tinha do que era bunda, e estava dentro do texto que a pessoa, né, que era um texto literal, né, era um texto tirado de uma criança pequena mesmo, né. Essa foi uma das pérolas, né, que eu falo assim, que foi de enfrentamento, né, mas nem por isso a gente também deixou de continuar apresentando e com o mesmo texto, porque o respeito à escritora, né, era também um compromisso, né, desse lado. E o outro lado também, eu estou citando alguns exemplos meus, né, que ficou mais fácil de lembrar, nesse evento Arte Viva, foi quando a gente estava já trabalhando a campanha Dê uma Chance à Vida, né, na verdade, na conscientização em relação às práticas do aborto, às consequências disso. E a gente tinha, eu não lembro o nome da peça, eu sei que não era essa de comunicação, mas eu tinha na época o cabelo um pouquinho maior, né, tinha cabelo e tal, e eu fiz um personagem que era um cara mala. E a Simone, né, que numa outra ela foi a raposa, nessa ela era a menina que era minha namorada e ficava grávida de mim. E na cena específica, quando ela fala, isso foi a gente apresentado no Teatro Goiano, na hora que ela fala, eu tô grávida, eu viro para ela e falo assim, puta merda, né? Cito um puta merda natural também do personagem. Pô, o cara tava muito preocupado em se podia falar palavrão ou não, né? E isso foi assim, quase que em uníssono, a gente escutou o Teatro Goiano e falou assim, foi uma coisa interessante, porque, de novo, né, não parecia que as pessoas estavam ali enxergando, né, um personagem fazendo de uma coisa que é real, né, que é o que a gente faz, né, muitos de nós, né, espíritas ou não, fazendo na nossa realidade, né? Mas comum, né, que isso aconteça, né, porque a gente se identifica muitas vezes, mas também tem muita confusão, né, nessas personalidades, nessas personagens que estão ali, né, sendo apresentadas e com a vida do ator ou a vida da pessoa, né? Igual fazer Jesus, né, como eu fiz durante muito tempo, também com cabelo bem maior,
num evento também para um congresso espírita que chamava Amai-vos e Instruí-vos, e as pessoas me tinham, né, como ator, porque ficou a figura muito parecida, o cabelo era grande já e tal, de barba, né? As pessoas me cobrarem comportamento ali na porta do centro, né? Não, mas como? Jesus não faz isso. Então, assim, aquilo dá uma... né? Era engraçado, mas assim, ao mesmo tempo era estranho, né, da gente lidar com essa história. Entendi. É como o Marcelo de vez em quando fala, né? O pessoal, quando você falou essa gíria, que não podemos nem dizer que veio um palavrão, né? O pessoal caiu da cadeira lá no teatro, né? Só não Caiu da caiu porque cadeira. era fixa, viu? Mas assim, Exatamente. foi bem parecido com isso daí, né? Quase Legal. que detona com todo evento. Mas também Beleza. não derrubou a nossa intenção de levar uma mensagem próximo do que aquilo, né? Porque era um tema, e é um tema ainda polêmico, né? Que mexe muito com as pessoas, né? Legal. Danton, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que foi conciliar a sua vida adulta com o trabalho do grupo, né? Pais, namorados, dizem aí, né, que a dona Geni, que é a sua mãe, certa vez até recomendou que você levasse o seu colchão e a sua cama lá para o pai, que é o posto de auxílio espírita ali no setor sul, para você já ficar logo lá no GAN. É verdade isso? No GAN, né? Porque já existia o GAN, né? E existia os cursos que eu fazia na casa, né? Que era uma necessidade nossa de estar desenvolvendo, fazendo os cursos básicos. E tinha também a mocidade, né? Além de tudo isso, da mocidade, dos estudos da casa, das coisas que a gente fazia, o GAN ainda funcionava na quarta e no sábado já. Teve uma fase que começou quarta, depois passou a ser quarta e sábado, depois a gente firmou só no sábado. Então, assim, ó, praticamente, eu acho que na quinta-feira eu não tinha um trabalho na casa espírita, né? E lembrando que, junto com a faculdade, né, eu acordava cedo todos os dias e também trabalhava, além de estar fazendo faculdade, trabalhava. Sábado eu tinha que acordar às 6 da manhã, porque eu tinha aula às 7, e domingo eu tinha que estar às 7 horas também lá no PAI por causa da mocidade. A gente já estava participando ali não só das salas, mas também ministrando, né, alguma instrução, algum estudo ali para a galera, né? Não vou nem falar, né, porque tem tanta gente que passou na minha mão, na mão do Marcelo, na mão do Estevão, a gente vai ser colocado como muito mais velho que a gente é. Isso é Né? verdade. Verdade. Mas, assim, aí realmente teve esse episódio, né, um dia, que eu acho que não foi só comigo, né, mas com muita gente, em que minha mãe falou assim, por que você não leva a sua cama lá para o pai? Acho que você está mais para morar lá do que aqui, porque aqui a gente nem te vê, né? Então, essa foi uma das pérolas, né? Também, eu falo assim, acho que da vivência minha e de outras pessoas dentro de um trabalho, né, que é um trabalho sério, né? Muita gente ainda não vê o trabalho da arte como um trabalho, né? Momento de discussão também e de desabafo, já aconteceu isso muitas vezes comigo, de reconhecer que para você trabalhar com a arte, não é só chegar e apresentar, porque não tem um chip pronto, né? Igual no Matrix, que você chega lá e entra tudo, você sabe todas as línguas e todas as lutas, né? E usar todas as armas, né? O trabalhador espírita, ele precisa se adequar, né? Ele precisa aprender, ele precisa de ensaiar. Isso demora muito mais tempo do que, às vezes, a 1 hora, meia hora de apresentação. Né? Então, esse, né, uma das coisas que a gente tem discutido tanto, né, e a necessidade das pessoas nos verem, né, como trabalhadores, né? Não é só de brincadeira. Né? Com certeza. E aí, fala. Sim. Não, é porque falando, né, conciliar, né, a vida adulta, né, com isso, né, sempre houve uma possibilidade de fazer isso no paralelo. Né? Muitos de nós do GAN, né, iniciamos ou finalizamos o nosso ensino médio ali, né, entrando ali com uma faixa de muita gente entrando com 18, às vezes até gente que entrou um pouco mais novo que isso, mais nova que isso, mas dali para a faculdade, né, e muita gente cursou os seus cursos puxados, né, não vou citar quais, mas dentro do GAN. Né? Então a gente tinha que aprender a lidar e a conciliar essas questões. Assim como as relações afetivas nossas, a relação de família, que muitas das vezes, acho que talvez a mais prejudicada pode ter sido as nossas relações familiares, né? Que eu não sei quantas festas de família, casamentos, aniversários que eu não podia ir porque eu tinha alguma coisa do GAN, uma festa, uma apresentação, uma viagem. Né? Então a gente vai aprendendo a lidar com isso. Né? E óbvio, lá fora as pessoas também vão aprendendo a lidar disso com a gente. Né? Com certeza. A entender um pouco. Vamos falar de umas interações aqui, né? Giovana Lima, saudades de você. A Ana está falando aqui, né? Além dos trabalhos do GAN, que você era um grande cenógrafo
e produtor de nossas festas beneficentes inesquecíveis, com festa havaiana, festa cigana. Ela podia falar um pouco desses eventos depois aqui, né? Tá, Tá. Vieira, a Dirce aqui mandando um abraço. Ô, Lucas, Jace, minha amiga da GEPEL, da antiga GEPEL. exatamente. Frederico aqui também mandando um abraço, dizendo que tá com saudade. Felipe Ferreira, né? Nosso amigo Felipe Sá. Oh, Ele, lembrando aqui do eita. Plufit, né? A Ah, Edna falando que é uma turma gêmea, a Ana Rita, né? Até hoje, dependendo, iria causar entre espíritas falar essas expressões, né? Realmente a pessoa ainda fica meio assustada, assim, tem hora, né? O pessoal lá em Franca ouviu falar muito dessa história do colchão também, né? Edna presente aqui, Vâmbia, né? oh, Ana coisa boa. Cadevi. Então nós temos aí muita gente aqui envolvida aqui. Carol. Então fica um abraço. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o pessoal lá de Paracatu. Não sei se eles estão assistindo a gente aqui, mas eu mandei o Olha, contato que eu tenho família lá e o pessoal lá também gosta muito do GAN. E fica aí, né, o abraço para aquela turma de lá. que bacana. Danton, quando é que você sentiu que o GAN estava no caminho certo? Né? Tinha algum relato assim espiritual? Porque o Marcelo falou de relatos que tinha do público, né? Que o público Sim. às vezes chegava, se interagia depois no final das peças, até falou de uma pessoa que não abortou, né? O seu filho, porque comprou uma camiseta. Eu queria que você falasse agora do outro lado, do plano espiritual. Se tinha alguma coisa, se tinha algum trabalho nesse sentido. A gente, né, sendo dentro né, o GAN, ele é um grupo espírita, né, ele não tem só uma conotação, ele é um grupo espírita, o nosso embasamento é esse, né, tanto o nosso estatuto quanto o nosso regimento interno, e desde quando a gente fundou, né, a gente iniciou, né, na nossa casa, que nós nunca tivemos uma sede, mas a gente sempre teve um pai, que é uma mãe, né, que é o nosso centro espírita ali, onde sempre funcionou nesses 32 anos quase 32 anos de vida, né? Então, não teria como a gente desvincular disso, né? A gente também não ter as influências, tanto as positivas quanto aquelas que nos apertaram muito, né? Nesse trabalho, nesse tempo todo, né? Nós tivemos, o Marcelo falou na outra live, né? Da primeira comunicação que a gente teve com a nossa mentora, Diana, que foi em Caldas Novas, foi a primeira vez que ela se manifestou, né, numa reunião, após um trabalho que a gente apresentou, que era o Vida. Mas a gente sempre teve acompanhamento de grandes médiums e também de espíritos que nos auxiliaram sempre, né, nesse processo. Nos dando devolvendo, né, a tonalidade daquilo que a gente estava fazendo, o que estava acontecendo no plano lá de lá, os amigos que eram médiuns, videntes, enfim, ou que estavam nas reuniões, ou que estavam nos trabalhos que a gente estava apresentando, sempre nos relatavam isso, né? A Vera, mãe dos meninos aí do Marneto, do Estevinho, o Marinho, né? Sempre trouxe para nós que tônica era que a gente estava, em que contexto a gente estava vivenciando, o que a gente fazia, o que a gente via, que a plateia via, e aquilo, né, que era visto do outro lado, no plano espiritual, enfim, das grandes arquibancadas que eram citadas, né, eram vistas, né, ali nos locais que a gente estava apresentando. Ô, Por isso a Danton, gente sempre também... só um parênteses, rapaz. Eu não aguentava era esperar acabar o show para eu ir lá perguntar pro Marinho, escutar o que a Vera ia falar, Juquinha, né? Eu ficava impressionado com Sim, aquilo. Eu falava assim, meu Deus do céu. Eu me interessava quantas pessoas estavam presentes ali fisicamente, né? Mas o plano espiritual, sim. certeza, estava sempre cheio. Então não podia fazer o show de toda forma, né? Igual o Marcelo cita, né? Nós em Caldas Novas, que a gente tinha, numa das sessões, 9 pessoas, na outra, ou 11, não sei, na outra 19, uma coisa assim. Mas a gente sabe que a plateia espiritual era muito maior, né? E Uhum. sempre houve, sempre haverá, né, nesse trabalho. E também nas reuniões nossas, né, que a gente às vezes era convidado, nos trabalhos na casa, sempre vinha algum recado, né? Inclusive, Cezinha, que foi um grande amigo, né, nos ajudou nesse trabalho em 91, por exemplo, né, do Amai os Instruívos. Ele foi nosso diretor, ele ficou acho que uns 15 dias, ele veio para Goiânia, morava em Maringá e fazia a ponte rodoviária entre Maringá e Franca sempre, Um ponte mas ele veio, terrestre. ponte terrestre, ele veio para cá, ele se instalou aqui durante 15 dias ou mais para fazer um trabalho de direção, tinham 3 corais, né, na hora que entrava a época de Jesus, que falava sobre amor, então assim, aquilo tudo foi um trabalho, né, que o Cezinha também, depois de desencarnado, né, aparece, né, com mensagens, né, no plano espiritual.
A gente passou também com a necessidade, né, criar um momento nosso, né, de reunião mediúnica específica do GAN, que hoje acontece quinzenalmente, né, porque a gente sabe que o trabalho é intenso, né, e necessário. Né? Então, a gente sempre teve esses apontamentos dos dois lados, né, para cá, de que o que a gente vê, né, porque muitos de nós somos médios, mas não temos, às vezes, esse desenvolvimento, né, essa educação mediúnica para ver, enxergar e ouvir. Né? Eu mesmo não vejo nada, amigo. Eu toco ali, faço meu trabalho. Você me perguntar, o que você sentiu? Eu senti que a baqueta saiu da minha mão a hora ali, mas fora isso, nada. E aí é onde entra exatamente essa discussão, né? Assim, exatamente porque a baqueta não saiu da sua mão em outros momentos, é porque você estava sendo médium recebendo o amparo para a baqueta não sair e nem nada cair, né? Exatamente. Como já aconteceu de bateria cair do palco. Nossa, aconteceu já de tudo. Né? Então... ainda bem que nunca caiu nada pior no palco, né? Já passamos apuros. Muito fortes, inclusive. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É verdade que um dos pontos basilares assim, da criação do GAN era já na época superar o Circo de Solé em grandiosidade ou não? Olha, porque assim, para quem não conhece, né, vale a pena conhecer, assistir um pouquinho o Circo de Solé, é uma instituição de arte, né, teatro musical, né, se não me engano, canadense, e eles têm espetáculo pelo mundo todo, é uma coisa assim gigantesca, são espetáculos maravilhosos. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de assistir, realmente é um negócio assim descomunal. E eu me lembro, antes de entrar pro grupo, eu assisti, acho que o Vida umas 4 ou 5 vezes, não sei, aqui em Goiânia eu assisti todas que teve aqui, eu fui assistir. E eu ficava impressionado com o GAN, porque eu olhava aqui e falava assim, gente, como é que esses caras conseguem pôr tanta gente no palco? E aí tinha banda, tinha teatro, tinha desce cenário, vai cenário, e passa gente, tira gente, e a hora que ainda terminava o show, ainda tinha aquele mundo velho de gente ali atrás para chamar. Eu ficava, como é que pode, né? Conta pra nós aí, se o Cirque du Soleil era o marco, assim, para passar o sarrafo. Na verdade, o primeiro grande, né, espetáculo do GAN, né, que eu falo assim, que teve uma repercussão maior, né, com veio gente de fora para cá, né, foi o espetáculo Vida, a primeira versão, porque o próprio Vida teve umas 2 ou 3 versões iniciais. A gente já tinha juntado, né, no grupo, né, uma série de, eu vou dizer personalidades, né, dentro da área de arte, né, cada um nas suas especificidades, nas suas formações profissionais, ou no início delas, ou no decorrer delas, né? E ali a gente, na época, né, eu, Uliana e Luiz Henrique, a gente formamos ali um grupo de proximidade além do trabalho, né? E a gente era muito fã do Cirque du Soleil. Na verdade, eu conheci, acho que através da Uliana, né? Que foi uma das que me falou, você conhece? Então, e começamos a assistir, e ela tinha, na época, as fitonas grandes, né? Que eu não sei como é que chama, fita de vídeo. VHS. Né? VHS. O VHS, né? Ela tinha algumas, depois a gente começou a gravar, porque tinha alguns lugares que o DVD podia gravar, enfim. E a gente começou a acompanhar esse trabalho, né? Do Cirque du Soleil, e assim a gente via tudo, né? Se eu olhar ali da minha discoteca, né, os meus DVDs ali, assim, tem uma quantidade enorme de DVDs, né, do Cirque du Soleil. Então, assim, ó, a nossa intenção não era, lógico, superar, mas assim, ó, a gente tinha como base um trabalho daquela forma, aonde apresentava-se ali, né? Exato, né? Apresentavam-se o teatro, porque todas as pessoas que estão ali, eles fazem encenações, né, teatrais, né, por mais que não tenha às vezes muitos textos, mas tem texto também, e a banda tocava ao mesmo tempo, né, ao vivo, né, junto naquela fusão, a gente via a cantora, o cantor ali também no palco, né, ou pendurado, enfim. Então aquilo nos enchia os olhos, né, de verdade. Então, assim, ó, não podemos falar que não tivemos como vontade, como desejo de ter um trabalho de qualidade como o Cirque du Soleil, né, desenvolvia. Embora o primeiro espetáculo que eu vi, que eu sei que você viu também, a gente só não encontrou foi em Miami, né? A gente vai falar dessa história, né, da ida no GAN aos Estados Unidos, mas aquilo ali a gente já estava no nosso segundo trabalho,
né? Então a gente já tinha um trabalho andado, um caminho andado, né? Mas sempre com a necessidade, né, de fazer coisas que fossem uma mensagem bacana, né, que pudesse atingir, né, o que a gente queria, né, sensibilizar as pessoas, mas com aquela coisa que chama a atenção. A gente sabe que a arte é uma das melhores formas de atingir alguém, o sentimento, enfim, e modificações, né, comportamentais através dela, né? Então, o Cirque du Soleil, né, ele nos deu essa força. Agora, superar, a gente continua na intenção de sermos bons no que fazemos, né? Acho que em respeito a quem nos vê. O detalhe é o seguinte também, né, Danton? Temos que lembrar que o Cirque du Soleil, a Renatinha alertou a gente aqui que o Cirque du Soleil tem a mesma idade que o GAN. O detalhe é que o Cirque du Soleil, eles recebem por isso e trabalham por isso, né? O nosso trabalho é um trabalho voluntário, é bom a gente lembrar isso, né? Todos os integrantes do GAN que estão hoje, né, atuando, são voluntários. Como você já citou, nós temos pessoas aí que já foram técnicos, né, profissionais que já foram contratados, depois você vai falar um pouquinho mais disso daí. Sim. Uhum. Aproveito para lembrar que nós estamos já com 52 minutos, nós perdemos um tempo com essa história das configurações, e eu vou pedir para a hora que esse tempo acabar, eu vou salvar essa entrevista nossa aqui no Instagram, e vou abrir de novo, vou chamar de novo para a gente continuar, porque tem mais uma par de perguntas aqui que eu gostaria de fazer para você, tá bom? Ok, então, beleza. Nós estamos com quase 53 minutos, vamos tocando aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho da criação do Vida, porque foi o primeiro espetáculo que eu assisti. Você falou que tiveram outros antes, eu até pus uma fotinha ali atrás, né, do circo, que foi o nosso último espetáculo aí, mas eu queria que você falasse um pouquinho da criação desse Vida, e se já quiser falar também dos outros espetáculos do grupo na sequência, até fazer um paralelo do Vida Uma História, que existe um DVD, né? Se você quiser falar já emendando aí, lembrando que daqui a pouquinho eu posso ter que te cortar por conta do tempo, e aí a gente volta depois. Tempo a gente resolve. Bom, o primeiro trabalho, né, como eu falei, o primeiro trabalho de um porte maior, né, que a gente fez, a gente enfrentou, nós, na verdade, eu vou usar a expressão, nós peitamos um grande teatro com muita coragem, muita vontade, né, para fazer uma grande produção, foi o Vida, né? E claro que nós tínhamos trabalhos que eram nossos, que a gente criava, a gente escrevia textos e tudo mais, mas nós chegamos no momento ver que precisávamos de expandir um pouco mais aquilo, porque a criatividade e a vontade, né, como artistas, ela já não nos cabia mais, né, só no espaço do Centro Espírita. Não que isso tenha modificado a nossa atuação, né? Até hoje, né, quando as pessoas vêm fazer um convite para o GAN, a gente tem um cardápio, né, do monólogo, da voz e violão, do solo de dança a um grande espetáculo, né, dos que a gente tem aí nessa lista. Então, mas naquela época, né, foi a época de ainda mais jovens, né, eu não sei precisar os anos aí, se foi 2000 e quanto, foi antes de 2000. O Vida 97. Primeiro, eu me lembro de ter assistido ele aí por volta de 98, eu acho que foi a última apresentação, exatamente, porque inclusive eu nem cheguei a tocar nele, já entrei pro Nova Viagem, que foi daí para frente, né? Sim. Então antes eu estava só como espectador. Eu acho que foi por 90 e pouco mesmo, 96, 7, eu não lembro mesmo bem a data especial, acho que foi 96. Vamos ver se a turma que está nos assistindo, de vez em quando, vai aparecer uns nomezinhos ali, ó. Muitos anos a Renatinha está falando, depois a gente entra nos anos. Enfim. 97, então, a Uli acabou de postar aqui para nós. Beleza. E eu lembro que foi um dia muito frio, inclusive, a estreia, nossa, foi no Centro de Convenções, se não me engano, né? Também ela vai me falar se foi lá, se foi teatro, mas acho que foi Centro de Convenções, um palco gigantesco, né, com uma série de desafios. Para a gente enfrentar, para a gente dominar, né? Mas exatamente isso assim, foi quando a gente começou um trabalho, né, numa proximidade ainda maior com o trabalho profissional, né, de arte também nesse cenário, né, do estado aqui de Goiás, né, e também já galgando outras pontes, né, com o cenário que eu falo que é nacional, né, porque a gente trabalhou com muita gente que, com essa desenvoltura, com esse trâmite, né, com esse trânsito da arte, tanto só aqui, né, do estado, como fora. E não só profissionais espíritas. E nessa época especificamente,
nós contratamos 3 pessoas para fazer o trabalho de direção, né? Eu lembro, posso confundir os nomes, mas era uma diretora-geral, que acho que era Ana Maria, o Júlio Van, que era o diretor de cena, e a Graça, que era a diretora de música, me parece. Então, foram pessoas contratadas, o GAN, né, investiu nesse ponto, né, contratar, e não eram pessoas espíritas, mas eram pessoas que a gente sabia que a gente fez uma pesquisa, quem poderia nos auxiliar para essa construção. Né? E então, foi um trabalho enorme para a gente. Ana Guiomar, Ana Guiomar, a Ana Rita está falando aqui. Isso. Então, assim, mas junto com esses profissionais, né, na fase de criação, e claro, em cima de muito laboratório, de muitas coisas na condução deles, para voz, todo mundo cantava alguma coisa, texto, enfim. A gente tinha também pessoas que trabalhavam dentro do cenário aqui, né, regional e também nacional, com produção de DVD, de CDs, na verdade nessa época era produção de CDs, né, o Guilherme Calho, já o Leandro Carvalho, né, que hoje ainda contribui tanto com a gente, né, nas nossas produções, está tocando conosco no palco, né, uma produção de figurino muito maior, né, da gente ir atrás de muitos outros profissionais para subsidiar, pelo menos com o mínimo possível de qualidade, né, aqui no nosso trabalho. Né? Aí o Marcelo cita lá, né, uma rampa gigantesca de madeira, que ela, na verdade, a gente usou ela mais, foi só na estreia, nós não viajamos com aquela rampa, porque quando a gente começou a viajar com Vida, a gente já tinha galgado, percebido, não dá para fazer, né, demorar tantas horas para poder construir uma rampa, e já confeccionamos, mandando confeccionar de metalon, né, um cenário, uma rampa de metalon, os praticáveis em acho que 4 níveis diferentes de altura para disposição dos músicos e vocalistas, né? Então, assim, foi uma grande empreitada e de muita coragem aquilo que o GAN fez naquela época, né? Então, com certeza. Com essa participação, né, de pessoas profissionais já estando conosco aí, nos subsidiando, nos auxiliando no processo, né? Danton, nós só temos 1 minuto, praticamente. Eu acho que eu não sei se eu tenho uma foto aqui, não sei se dá para ver aí na minha cena, tem uma foto do Vida aí, ó, que eu consegui extrair aqui, né? Exato. Tem outra aqui que dá para... Nova Viagem. Não sei se tem como eu tirar o meu... não sei se dá para ver tudo aí que eu coloquei. Esse aqui já é Nova Viagem, né? Esse aqui é uma cena do Nova Viagem. Eu tinha uma cena aqui, né? Que é uma cena da Melissa atuando junto com a Aline Aratak. Essa, né? Aí, Exatamente. Então, com a música Essência, que inclusive é uma música que em breve nós vamos lançar um videozinho bacana aí para vocês, né? Para o pessoal ver. E deixa eu ver o que mais aqui, ó. Também tem outra cena aqui da Melissa. É a mesma cena, na verdade, só que eu peguei um outro take dela, né? Que é a hora que a Melissa chega e oferece uma cerveja. Aí, ó, o pessoal não fazia mais, né? No Nova Viagem, eu acho que o pessoal já estava acostumado, né, Danton? O pessoal esse povo é doido mesmo aí, né? Mas era um contexto, né? Era um contexto, assim, talvez um pouco diferente, né? Tem 16 minutos só. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Uma imagem aí do Nova Viagem também, né? Sim. E aí nossa vai cair, nossa live, e aí eu já vou abrir novamente, eu vou só inicializar, tá bom? A gente já volta.